Chegamos ao capítulo 16 do nosso livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje é o dia do desencarne do Fábio. E eles decidiram que o Padre Hipólito e a Luciana iam ficar lá na casa transitória Fabiano de Cristo cuidando do Dimas. O Dimas tinha desencarnado, passou por todo aquele processo, mas ainda não estava bem. Olha a importância de a gente ir aprendendo a se desligar do corpo e aprendendo a praticar o desapego. O Dimas era trabalhador assíduo do bem, fazia muita coisa, mas ele não tinha preparado a família adequadamente para a partida dele, não tinha ensinado seus filhinhos e a esposa a rezar, a seguir um caminho reto, não tinha dado assim a atenção que ele dava para os pobres e para aqueles que precisavam dele, ele não dava para a família. Para a família ele era aquele representante do amor, ele era carinhoso, ele era um pai amoroso, mas não ensinou as verdades da vida, as verdades da vida eterna. E nesse momento todas essas verdades faziam falta para ele e para a família também. E então metade da equipe, o Padre Hipólito e a Luciana, iam ficar cuidando dele lá na casa Fabiano de Cristo, enquanto o Jerônimo e o André iam partir lá para fazer o desligamento do Fábio. O André ficou muito impressionado porque pensava assim: puxa vida, um homem que trabalhou tanto pela doutrina, ele sabe tanto, né, de espiritismo. Aí ele chamou do túmulo vazio, a doutrina do túmulo vazio. Claro, né, porque o túmulo fica vazio, a pessoa segue. Ele sabia tanto das coisas, ele já tinha doutrinado tantas pessoas, tinha lido tanto, mas não se preparou adequadamente. E para o André era inconcebível, puxa, mas ele fez, como é que agora ele está tão necessitado? E ele observava que às vezes o Dimas tinha sido levado, já estava lá na casa do Fabiano de Cristo, mas às vezes dava uma loucura na cabeça dele, ele começava a gritar, como se ele tivesse preso ali, como se ele não conhecesse ninguém, como se não reconhecesse mais os que ajudaram ele, não reconhecia mais ninguém, gritava como se tivesse sido sequestrado, queria fugir. Bem louco assim. Claro que isso ia passar, ele ia desgastar essas energias, essas loucuras da cabeça dele, ele ia acabar se equilibrando. Mas dependia muito da paciência dos outros, da dedicação dos outros, para que ele se recompusesse. E o André achou bastante estranho. Jerônimo então explicou para ele: a escola é igual, o aprendizado é o mesmo, mas o aproveitamento depende de cada aluno. Cada um aproveita para si. O André dizia: mas essa doutrina é tão abençoada. Porque o André sabia, né? Ele nunca tinha entrado em contato, enquanto estava encarnado, com nada disso. Então ele pensava que alguém que estivesse já em contato com a doutrina, que tivesse isso muito na sua vida, incrustado assim na sua vida, não ia passar por essa dificuldade. E bem pelo contrário, o Dimas estudava tanto, era uma pessoa tão boa, aplicava os conceitos, mas não adiantou, continuava apegado, continuava se debatendo com essas energias que ele mesmo criava. Cada vez que ele se lembrava da esposa e dos filhinhos, doía a dor de novo, ele tinha aquela sensação de morte de novo, ele ficava como se nunca houvesse estudado doutrina espírita nenhuma. Então ele dependia muito dos amigos. A bênção da vida dele é que ele tinha sido bom e ele merecia receber o contato dos amigos, o convívio, a ajuda, até o isolamento, né, para ele não ficar à mercê assim das energias que ele mesmo buscava. Bom, aí o André ficou pensativo e foram para a próxima etapa do processo, que era o desligamento do Fábio. Estavam se dirigindo para lá e o André percebeu que a casa era num lugar muito pobre e que muitos espíritos assim com cara de vampiro, com cara de obsessor passavam lá pelos locais e aqueles enveredados no sexo, já era de noite, né? Aí entravam nas casas como se tivesse assim muita afinidade com os moradores de lá. E aí o André disse: nossa, imaginam, né, o que essas pessoas estão pensando, praticando, para que esses espíritos entrem e saiam assim na maior tranquilidade. E assim era. E lá, nesse lugar, Fábio morava. E ele dizia, o André percebeu que parecia um oásis de luz no meio daquela loucura toda. Quando eles entraram na casa, o Fábio estava bem cansado. Era de noite, tipo umas 7 horas assim. E aí ele estava falando com a esposa, mas o André percebe que é muito diferente um desencarne do outro. O Fábio estava tranquilo, estava cansado, desgastado, dava para ver que as energias estavam acabando mesmo.
Quando chegaram lá, o pai do Fábio estava lá. E aí se apresentaram e tal. E o pai do Fábio ficou muito interessado, assim, que bom que ele vai receber essa ajuda de vocês e tal. Mas vai ser tudo muito tranquilo, ele tá bem preparado, a família também, não vai ter problema nenhum. E assim aconteceu. O André daí ficou curioso, né? Porque daí ele já tava comparando um caso com o outro. Daí ele disse, tá, não vai ser feito nada ali pra ele? Aí o Jerônimo aplicou um passe, retirou as energias que estavam assim, cansando o Fábio, né? Ele tava muito desgastado porque logo que uma pessoa, assim que uma pessoa vai começar o processo de desencarne, aquelas conversações que ela tem ali ficam gravadas na cabeça de quem fica. E como ele era muito amoroso, muito respeitoso, seria importante que os familiares deles tivessem um estímulo para continuar, tivessem as palavras boas no fim dele, para que ficasse gravado neles uma esperança. Então, foi retirada essas energias de cansaço e tudo, e o André minuciosamente percebeu que as energias deletérias, assim, que aquelas substâncias deletérias estavam vindo para a pele. Tava saindo de dentro do Fábio e tava vindo tudo pra pele. E aí ele fez aqueles olhinhos assim de quem quer saber, né? E o Jerônimo disse, porque será facilmente retirável com um banho. A água vai absorver facilmente essas energias. Gente, olha só. Quando a gente tá estressado, a gente nem se lembra que no banho a gente pode tirar as energias. A gente deixa dentro da gente. Faça um pensamento para que as energias que você mesmo produziu pelos pensamentos, pela raiva, por tudo, né? Que venha para a pele. E daí a água retira essas substâncias deletérias para nós. Voltando ao caso do Fábio, tiraram tudo ali, ele estava deitadinho na cama. Trouxeram tudo para a pele dele e aí intuíram para que ele pedisse para a esposa um banho morno. E ela rapidamente foi preparar esse banho para ele, ajudou ele a ficar em pé, ajudou ele a limpar. E o André percebe que pelas glândulas sudoríparas, né? Essa do suor, assim, que a gente tem nos lugares onde a gente sua mais, saíam as substâncias facilmente com a água. E ele ficou impressionado. E depois do banho, o Fábio teve aquela melhora. Claro, né? Tira as energias ruins, a pessoa melhora. Voltou para a cama e aí foi preparada aquela reuniãozinha particular para os 2 filhinhos e para a esposa, para que eles ficassem bem amparados. Claro que ele estava muito cansado, as ideiazinhas já começavam a fugir e ele queria muito fazer essa oração. Então o pai dele, que estava ali presente, colocou a destra e para que ele conseguisse falar. E ele conseguiu. Falou para a esposa tão bonito, deu força para ela, ainda disse para ela, eu vou ficar muito triste se eu ver que você está se esforçando demais para evoluir, para fazer as coisas, para dar conta de tudo sem ter condição. Vai devagar, no teu tempo, vai fazendo, conforme a gente sempre fez, estudando, sendo boa, ajudando as crianças, vai fazendo. Eu não quero que você seja a louca, ele não falou com essas palavras, né, essa sou eu, mas assim, não seja a louca da evolução, querer fazer tudo porque você vai se desgastar demais, não, vai devagar, meu amor. E mais, eu quero sim que se você tiver a oportunidade, se aparecer um homem bom, eu quero que você case, que você fique com ele. Daí ela já ia dizer alguma coisa de... Eu sei que você vai dizer que teu amor é pra mim e isso é verdade, nosso amor sempre foi muito bonito. Ele falou coisas lindas pra ela. E o ciúme nunca fez parte do nosso relacionamento e não vai ser agora. Nossas crianças são pequenas, elas precisam de um pai. Eu quero que você não negue o apoio, eu quero que você aceite o apoio de algum homem que venha aqui contrair matrimônio com você, um homem de bem. E eu, de minha parte, vou fazer o meu melhor para aproximar uma pessoa boa de você. Aceite. Ai, olha só, gente, coisa de gente evoluída mesmo. E ele ainda disse para ela, creio que essa será a minha última noite aqui. Eu quero que vocês fiquem bem. Eu não estou deixando bens materiais, também não deixo dívidas, mas que deixo o meu amor, todo o legado de aprendizado, todo esse evangelho bendito que a gente viveu, que vocês tenham isso no coração. Você, Mercedes, que era a esposa dele, né? Você, Mercedes, vai continuar trabalhando, eu vou cuidar assim que me for possível, que você tenha trabalho digno e honesto, você sempre foi do trabalho, que você continue a tua vida, que os meninos tenham uma vida boa e feliz.
Que a paz esteja no nosso lar sempre e eu, de minha parte, vou me recuperar e vou fazer o meu possível para continuar esse trabalho do bem. Ele agradeceu, ficou feliz e o André percebeu que foi muito fácil fazer o desligamento dele. Depois dessa oração já começaram o desligamento. A família foi dormir. Antes disso ele queria dar um beijo nas crianças, mas lembra, ele tinha tuberculose, então não podia. E aí ele pediu um lenço novo, ele disse para Mercedes: deixa eu beijar as crianças. Daí pediu o lenço novo e botou assim o lenço para que ele não beijasse com a boca, né? Para não pegar a tuberculose, que é de bactéria, né, bacilos. E aí ele beijou no lenço, em cima da cabeça das crianças, e era tanto amor, que encheu a cabeça das crianças de amor, de luz. André disse que parecia assim que tinha acendido o cérebro deles. A mentezinha deles tinha ficado acesa. É o amor, quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente deseja o bem para os nossos, principalmente para os nossos filhos, eles recebem sim essa dose de amor. Pena que a gente não vê com os nossos olhinhos, né? Mas aqueles que têm olhos de ver, bem, que a gente faz. Então reze pelo teu filho, mande beijo mesmo, que ele sinta no coração, na alma, na mente, onde ele precisar. Tá, voltando aqui pro caso. O desligamento dele foi rápido. André disse, foi a mesma coisa que o do Dimas, tinha que desligar aqui, os centros todos, saiu aquela fumacinha, tudo, mas muito rápido, porque o Fábio estava preparado. Ele sim rezava em casa, ensinava para os dele as coisas que ele aprendia, colocava em prática esse evangelho, as meditações que ele fazia, então foi muito fácil desligá-lo. E quando terminaram o desligamento, ele já ficou ali do lado, não foi igual o Dimas que precisou de uma noite inteira e tal, ali já foi feito todo o desligamento, não ficou nenhum fiozinho, e ele já estava pronto. E aí o pai dele disse, eu não preciso que ele me reconheça agora, porque logo que já ficou pronto, desligou tudo, o corpinho dele morreu, ele já podia reconhecer o pai, mas às vezes a cabeça ainda tá meio ruim. Daí o pai dele disse, não, eu não preciso que ele me reconheça agora. A gente faz isso lá na casa Fabiano de Cristo. Pode levá-lo, Jerônimo, porque diferente do Dimas, ele não precisava ficar ali acompanhando todo o desencarne dele, todo o féretro, né? Ele já pôde ser levado lá para casa Fabiano de Cristo. E ali o pai disse, pode deixar que eu termino de tirar toda o resíduo de energia que ficou, para não ter aquele saque, né, energético dos espíritos que vem ali. Eu retiro tudo, eu cuido daqui, depois eu vou para lá. Pode levá-lo, Jerônimo. E o Fábio só descansou, assim ficou relaxadinho e estava sentindo aquela energia boa e foi. Bem diferente do Dimas, né? E ele foi, a família ficou ali, ele tinha dito para a esposa, pode chamar o médico, mas esse é o fim, tá? Ele não vai conseguir fazer nada. Aí o médico veio, ela gritou para um vizinho, o vizinho veio, o médico foi chamado pelo vizinho, né? O médico veio, mas não tinha mais o que fazer, ele estava já jorrando sangue ali pela boca e tal. E o desencarne já tinha acontecido. Pois bem, aí a gente percebe a diferença de cada um. Realmente, cada um tem um aprendizado que quer. A doutrina é maravilhosa, ela ensina os temas, mas o aprendizado mesmo quem faz é cada aluno. E a gente não deve temer a morte. A morte do Fábio foi tão fácil porque ele já estava aprendendo desapego, ele já estava meio que treinando o que ele ia fazer. E a gente também pode fazer isso, treinar o desapego da família, o desapego dos laços, o desapego material mesmo, o desapego com o corpinho. Pois bem, e conseguiram levar o Fábio com tamanha facilidade que o André ficou espantado. E eu também. Que tal a gente começar a treinar o desapego agora para fazer um desencarne assim facinho? Um beijo para você e até a próxima!